Quem está feliz aí com Jesus? Outra pergunta, será que Jesus está feliz com você? Escutei um pastor falar isso, falei, nossa, é forte isso, cara. Porque feliz todo mundo está com Jesus. Será que Jesus está feliz com você? Amém, né? Eu espero que sim. Glória a Deus. Amém, irmãos. Hoje eu quero compartilhar rapidamente algo da parte de Deus que complementa bastante o que a gente vem conversando aí há 3 semanas, praticamente, né? Mas pegando ali só para lembrar um pouquinho do que foi falado semana passada. Alguém lembra do título ali? Uma vida mais profunda em Jesus. Quase, irmão. Uma vida mais profunda em Jesus, né? A gente falou ali algumas situações que muitas vezes nós estamos muito bem em Deus, estamos vivendo coisas muito bacanas e as coisas estão fluindo, e quando vem a primeira adversidade, o primeiro problema, as primeiras situações, muitas vezes as pessoas saem da igreja, não oram mais, não vão ao culto, né? Em outros momentos, falamos também de uma característica de pessoa que ela se movimenta por receber algo de alguém, um toque na cabeça, se movimenta por conferências, está sempre esperando o próximo evento para receber algo da parte de Deus, e tudo isso funciona, tudo isso é ótimo, é excelente. Mas por que a gente vê esse cenário? Pessoas que uma hora estão bem e de repente somem, não querem mais saber de Deus, porque elas não estão fundamentadas em princípios e fundamentos profundos em Deus, e nós falamos um pouco sobre isso. Então, quem lembra o pilar, os 3 pontos do que a gente falou? Primeira coisa, parte do início, fome por Deus. A gente explanou muito sobre isso, fome por Deus. Quem lembra da segunda? Vamos lá, quem anota? Transformação da mente. Quem não tem a mente transformada, é muito difícil entender os fundamentos, os princípios e viver uma vida com Cristo. Por isso que Paulo falou muito sobre transformação de mente. E qual que era o terceiro ponto? Viver em família, saber conviver com o próximo, querer conviver com a pessoa que é diferente do que eu sou, viver coisas diferentes. Nós só crescemos quando convivemos com pessoas diferentes da gente. Escutei algo bem interessante esses dias, vamos ver se eu consigo capturar aqui. Estava escutando alguns vídeos, eu estou estudando uma especialização lá, uma MBA em negócios digitais. Então eu estou escutando muitos profissionais da área, como é que está desenvolvendo as coisas no momento, os produtos, tecnologia, redes sociais. E ele falou uma coisa interessante, muitas pessoas procuram criar coisas novas hoje em dia, né? E ele falou assim, você só consegue criar, desenvolver, uma equipe só consegue criar algo novo e desenvolver algo novo se cada pessoa desse grupo é diferente um do outro. Pessoas iguais não conseguem criar e fazer nada diferente. É incrível o que ele falou aí. Não é questão, hein, gente? Eu falei, meu Deus, é tão real isso. Então, e a gente vê na Bíblia Jesus ensinando isso. Saiba conviver, você precisa conviver com pessoas diferentes. Porque juntos vamos amadurecer, juntos somos mais fortes. Então, não importa a idade, jeito, o que gosta. Nós precisamos estar juntos. Amém? Então, a gente falou um pouco sobre isso. E hoje quero falar algo bem importante. Pode parecer simples para você, mas é bem profundo para mim. Gui, você tem a artezinha? Pode colocar aí, por favor. Aí o pessoal já vai saber mais ou menos o que a gente vai conversar hoje. Coloca lá, Gui. Deixa Deus ser Deus na sua vida, meu irmão. Deixa Deus ser Deus na sua vida. O que seria isso, Eduardo? O que você está querendo dizer com isso? Amados, vamos falar aqui com pessoas que já conhecem a Cristo, né? Conhecem do Evangelho, já está num tempo de caminhada. A gente crê em Deus, a gente tem fé em Deus, a gente sabe que Ele é o nosso dono, que Ele criou todas as coisas, que Ele é o Abba Pai, a gente sabe tantas coisas da parte de Deus. Mas existe algo que acontece comigo e com você muitas vezes, é um perigo que nós corremos, que nós não podemos deixar acontecer. É que involuntariamente, sem a gente perceber, a gente é assim, ó, você aceita Jesus, Jesus te aceita, na verdade, você começa a caminhar com Cristo, você crê que Ele é o Filho de Deus, que morreu por você e hoje você caminha com Cristo. Aí o que você faz? Você tira do bolso o controle da sua vida e entrega na mão de Deus.
E a tua vida está extraordinária, muitas coisas acontecendo, o primeiro amor, batismo com o Espírito Santo, e parece que tudo está dando certo. Quem já experimentou isso? Eu já experimentei isso. Só que automaticamente você vai chegando um pouquinho mais para perto de Deus, até que você pega o controlinho de novo de Deus e você começa a controlar a sua vida. Faz sentido para alguém isso aqui? Estão compreendendo? Então, involuntariamente, a gente começa a tomar as nossas decisões por nós mesmos. Todas as nossas reações, tudo que vivemos, tudo que começa a acontecer, quando você para pensar, você está querendo ser Deus. E quando a pessoa não quer ser Deus, ela quer ensinar como Deus fazer as coisas. Essa é uma geração que tem aproveitado, usufruído de um tempo especial no Brasil. A igreja está experimentando um avivamento, muitas coisas têm acontecido, nós somos vítimas desse avivamento, muita coisa tem acontecido aqui nessa casa, nas nossas vidas, isso é tremendo, mas infelizmente essa geração tem uma característica também, e quando eu falo sobre isso, é com uma esperança na cura, na libertação, na edificação da igreja. Eu acredito que Deus e o Espírito Santo é poderoso para nos curar e libertar desses sofismas e dessas atitudes erradas. É uma geração que não sabe esperar. Geração, já expliquei aqui para vocês, não tem a ver com idade. São todos nós que estamos vivendo esse momento em Cristo. Nós não sabemos esperar muitas vezes. Somos inquietos com o dia do amanhã. Nós pregamos isso sobre isso aqui também. Não sabemos esperar, meu Deus do céu. Em tantas e tantas e tantas coisas. E o que é o final? Uma coisa que é muito importante entender. É muito importante o início da nossa caminhada cristã. Mas o que vai valer mesmo é o final de todas as coisas. E aí vira aquela salada mista, aquela bagunça gospel. Você entende? Sabe, a pessoa, ela começa a ir para a igreja esperando algo da parte de Deus, mas Deus não vai fazer aquilo que ela está esperando nesse momento, porque ela não tem maturidade. Foi falado aqui, Deus, Ele nos ama tanto, que Ele tem responsabilidade conosco. Deus, todas as vezes que Ele levanta alguém que carrega uma mensagem, levanta alguém para fluir no ministério, Ele não está levantando uma mensagem, Ele levanta a mensagem, mas a vida daquela pessoa também. Então ele não seria irresponsável de levantar alguém que futuramente pessoas irão imitá-la. Faz sentido para vocês? Amém. Eu quero que todos prestem bastante atenção no que nós vamos conversar. Então, amados, nós precisamos deixar Deus ser Deus na nossa vida. A gente lê, a gente faz discipulado, a gente vai na célula, a gente vem no culto, a gente canta muitas canções, mas daí chega na semana, a gente quer ensinar a Deus a fazer as coisas na nossa vida. A gente não consegue ter a fé, porque a vida com Cristo é vida de fé. Para o mundo, quem olha a nossa vida é o quê? Eles são tudo louco. Eles vivem em canto por quem não vê, acreditam a gente não consegue tocar, eles falam que existe uma pessoa que é Deus, uma pessoa que é Jesus, uma pessoa que é o Espírito Santo, e cadê esses três aí? É loucura, gente, é verdade isso. A gente quando sai um pouco desse movimento de igreja, é isso que as pessoas pensam. Os caras são tudo doidos, esse povo aí. E quando não fala que são uns crentes chatos ainda. Então a nossa vida é por fé. Vocês têm essa convicção na mente, na cabeça? Vocês têm, gente? Tem essa plena convicção? A nossa vida é pela fé. Mas por que quando nós chegamos até Jesus, nós somos salvos pela graça, nós estamos apaixonados por Jesus, agora a gente vê e entende que Ele é o único caminho, a gente entrega o controle da nossa vida nas mãos dEle. Senhor, faz o que quiser de mim, eis-me aqui, a minha família é tua, a minha casa é tua. Mas ao passar do tempo, muitas vezes, nós queremos ensinar a Deus o que fazer. E nós vamos ver isso nas Escrituras, porque não é somente nós. Teve muitas pessoas que tentaram fazer isso ao longo do tempo, amém? E isso é algo muito sério e muito importante que não pode acontecer nesses dias. Não pode. Eu acho que muitas pessoas já devem ter pensado, meu Deus, como Deus demora demais. É um homem que gosta de demorar nas coisas, né? É ou não é? Nossa, tem gente que, meu Deus, mas estou esperando tanto. Aí chega a casa dos 30, né? Chega a casa dos 30 anos ali. Meu Deus do céu, né? Bateu 30 anos, meu Deus, eu sonhava em estudar isso e eu não estou namorando, isso não está acontecendo e parece que nada aconteceu. Para o homem,
existe a crise dos 30, mas para Deus não existe 30 anos. Para Deus não existe 40, 50, 60, Ele sabe o tempo de todas as coisas. Ele conhece a sua vida e Ele não é irresponsável de te colocar num lugar sabendo que você não é capaz e não vai saber suportar talvez algumas situações. A gente não pensa dessa forma. A gente quer ensinar Deus a ser Deus. E a gente começa a se movimentar dessa forma. Começa a ir em alguns lugares buscando escutar tudo aquilo que a gente quer escutar. A gente começa a escutar muitas vezes, pregadores, pessoas, vai em alguns lugares para escutar, muitas vezes, o sim que a gente busca. A vida é assim, eu tenho enxergado muito isso. Mas realmente uma vida com Deus é uma vida de fé. Saber que Ele está no controle da nossa vida, e quando Ele está no controle, quando a gente entrega o controle da nossa vida nas mãos de Deus, é a forma dele fazer, não a nossa. Quando estão comigo, amém? Quando nós queremos somente decidir por nós mesmos, muitas vezes a gente cai, a gente quebra a cara muitas vezes, muitas e muitas e muitas vezes. Quantos estão comigo, amém? Te pergunto hoje, você entregou o controle da sua vida nas mãos de Deus? Você entregou? Ou mais ou menos? Ou acha que não entregou ainda? Faça essa pergunta aí no seu lugar, porque isso, gente, isso é uma coisa muito importante. A palavra, ela expande a nossa mente quando se trata desse assunto. São muitas e muitas e muitas e muitas coisas que a palavra nos ensina e fala sobre dependência do Senhor. Homens e mulheres, quem é o grande homem de Deus e a grande mulher de Deus? Aquele que pela fé depende do Senhor para todas as coisas. Nós estarmos alugando esse ambiente, essa casa aqui, esse local, dependência do Senhor. A gente não podia pagar o que a mulher estava pedindo, não é? Joelho no chão, vamos orar. Se Deus falou que vai fazer, vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. E todo o grupo orando, e orando, e orando. Por quê? Porque nós dependemos de Deus. Se dependesse de nós íamos nos movimentar, beleza, e o que a gente vai fazer agora? E esse valor, o que a gente pode fazer? Nós vamos precisar desse dinheiro. Aí começa a pensar mil coisas. Não estou falando que você não faz nada, tem a parte ordinária, que é nós tomarmos uma ação para as coisas acontecerem. Mas nós temos que deixar que o sobrenatural de Deus aconteça nas nossas vidas. A gente precisa viver mais do sobrenatural de Deus. Sabe, eu tenho lido, eu tenho escutado grandes homens de Deus, tenho estudado algumas coisas, e uma das características desses homens são homens que vivem o sobrenatural. Nossa, tem homens que se olham e falam assim, cara, como é que consegue? Meu Deus do céu, porque nós temos planos, sonhos, desejos, queremos que as coisas aconteçam, mas você viver do sobrenatural, entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus, é você depender totalmente dele. E a gente conhece, nós vamos ler aqui uma passagem que está em Eclesiastes. Existe um tempo determinado para todas as coisas. O problema é que a gente não entra no Kairos de Deus. Nós estamos somente no Cronos, nós não entendemos que existe um tempo diferente do nosso. Aí o que acontece? A nossa vida se resume em buscar realizar tudo aquilo que a gente deseja. E que não é errado, porém você quer que aconteça tudo no seu tempo e não no tempo de Deus. Amém? Quantos estão comigo? E estudando um pouco mais sobre isso, aí quem traz a canetinha e o papel vai poder anotar. Entendendo tudo isso com uma introdução, isso é algo que tem acontecido hoje, tá? Pergunto, quando que uma pessoa está retomando o controle da vida dela? Porque nós, muitas vezes, estamos com Cristo, entregamos o controle da nossa vida nas mãos dele, e quando que isso começa a acontecer, Eduardo? Mas quando eu sei que eu estou querendo pegar o controle das mãos de Deus novamente? Então a gente vai ler aqui alguns pontos, e seria bem importante que você anotasse, para que você possa orar e falar, Deus, eu não posso ser essa pessoa. Amém? São 3 pontos. Primeiro ponto, quando eu sei que uma pessoa está retomando e pegando o controle de novo das mãos de Deus e começa a decidir por você mesma, decidir as situações simplesmente sem depender de Deus. Primeiro ponto, quando abre mão das disciplinas espirituais.
São 3 pontos. Eu dependo de Deus para todas as coisas, mas quando que eu percebo que uma pessoa já não está dependendo de Deus em todas as coisas? Primeiro ponto, quando eu abandono as disciplinas espirituais. Hoje quero falar assim, normalmente vocês sabem que eu prego um pouco diferente, quero ensinar e bem com calma aqui, hoje. Quando a pessoa esquece das disciplinas espirituais, o que seria isso? Ela passa um ano, ela ora, vem na reunião de oração, ela vai na célula, ela faz o negócio acontecer, e ela começa a pregar o evangelho lá fora, e ela está pingando óleo, e tudo está acontecendo, e meu Deus, ela está funcionando, as coisas estão dando certo, e de repente você começa a perceber, nossa, ela já não tem mais o comprometimento que ela tinha com a célula, tudo aquilo que ela fazia lá fora, ela já não tem desejo mais de fazer, ela não se compromete mais com a igreja, a família, porque quando nós estamos numa igreja, nós estamos nos comprometendo com as pessoas aqui, né? Essa igreja, todo mundo que está aqui, igreja é uma reunião de famílias, como era a igreja primitiva, então eu tenho uma responsabilidade, quando eu me determino caminhar com alguém, eu preciso estar com esse alguém, né? Então é evidentemente que tem situações, às vezes a gente não pode estar junto, mas nós temos que nos comprometer, então esse é o primeiro ponto. Quando que você vê que uma pessoa está retomando o controle da sua vida novamente? Primeiro ponto, quando ela começa a abrir mão das disciplinas espirituais, começa a se autoanalisar, como que eu estava ano passado, como que era a minha vida quando eu estava lá, primeiro amor, apaixonado por Jesus, como que era a minha vida, como eu estou hoje? Começa a fazer essa reflexão, porque eu fiz essa reflexão, certa vez. Segundo ponto, e para mim esse aqui, a gente poderia, sei lá, fazer uma série de uns 10 domingos, com toda certeza. Quando que uma pessoa está retomando o controle da sua vida, e deixando Deus de lado e dependendo de você mesmo. Quando começamos a decidir tudo baseado em grana, dinheiro, money, bufunfa. Todas as decisões que tomamos só têm um fim, grana. A gente muda de cidade por causa de dinheiro. Simples, isso é natural acontecer. Nós mudamos, muitas vezes, planos que nós temos por causa do dinheiro. O fim de tudo que nós decidimos é o quê? Eu ganhar o dinheiro, estar bem, conquistar as coisas, conquistar. Será que alguém já viu isso aí? Não, acho que na verdade não acontece aqui em Curitiba, né? Mas vamos falar disso. Algo que tem acontecido hoje nesses dias. Os meus relacionamentos, eu procuro estar com pessoas que podem me dar algo. Eu procuro me relacionar com pessoas, ser amigo, estar próximo de pessoas que podem me dar alguma coisa. O network, vamos ser bem claro, que até certo ponto é muito importante aí na área empresarial. Mas as pessoas levam isso, trazem para a sua vida. Você percebe pessoas que eram simplesmente, estavam voando em Jesus e gostavam de estar com as pessoas. Já conheceu pessoas assim? E de repente ela começa a mudar suas amizades, ela começa a andar com pessoas que, um pouco diferente daquelas que ela andava. E não adianta, não vão pensar lá no teto, pessoas que vão estar esperando algo em troca do empresário, algo assim. Vamos ser simples no dia a dia. Começa a se relacionar com pessoas que podem te trazer algum benefício. Jesus jamais ensinou isso e ele nunca falou, busque se relacionar com alguém que pode te trazer um benefício. Pelo contrário, se relacione com as pessoas que estiverem em volta de você e seja servo, ame essas pessoas. Não espere receber nada em troca delas, porque vocês vão se decepcionar. Esse é um ponto crucial, que você começa a perceber que uma pessoa já está retomando o controle da sua vida. Ela decide por ela mesma, ela começa a se relacionar com pessoas esperando algo em troca. Sabe por quê? E isso é tão terrível, irmão, quando alguém se relaciona com alguém esperando algo em troca. E não, vamos ser sinceros, às vezes tem pessoas que começam a ser amigo, não, vou ser amigo daquele cara lá, porque eu sei que ele mora perto da minha casa, ele pode me dar mais umas caronas aí, né? Eu estou sem carro no momento. Gente, a gente tem que falar real mesmo, isso acontece naturalmente. Sabe, essa atitude, olha como a coisa é séria. Você começa a se relacionar com essa pessoa. Você está falando assim, eu dependo de mim mesmo. Eu vou ter a atitude de me relacionar com alguém, porque eu preciso que essa pessoa supra algo que eu preciso. Não você, Deus. Você já tentou suprir, já esperei muito tempo, não dá mais.
Eu já estou muito tempo esperando o Senhor fazer alguma coisa, mas não dá, deixa que eu vou tomar minhas próprias decisões e tentar suprir tudo aquilo que falta em mim. Essa é a reação, é isso que está por trás de uma simples atitude. Então esse é o segundo ponto, e que para mim é muito importante, eu acho que crucial, quando uma pessoa já não está mais dependendo do Senhor. Quando a vida dela, tudo que ela faz se baseia em conquistar dinheiro e ter benefícios próprios. Nós não pregamos aqui de vida miserável, tá, gente? Pelo contrário, não somos jamais, a Bíblia é muito clara com relação a isso. Mas a gente prega a prosperidade, que não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com paz, alegria, vida abundante, vida com saúde, tendo o que comer, beber, o que vestir, como diz na palavra de Deus. Isso é a prosperidade. Mas isso é um pecado que nós cometemos muitas vezes. E isso é uma coisa involuntária. Parece que não, e você acha que está muito bem. Você acha que não, a minha vida está ótima, eu estou bem com Deus, está tudo acontecendo. Mas sem nós percebermos, nós já não estamos dependendo mais de Deus, totalmente de Deus. Eu dependo um pouquinho de Deus, ou talvez a metade eu dependo de Deus e a outra metade eu que decido por mim mesmo e eu não confio mais em Deus. Isso é tão sério, isso é tão sério. Sabe por que eu falo que é tão sério, gente? Porque desde o princípio, a gente vai ver no Velho Testamento, chega o Novo Testamento, Jesus ele é o que mais ensinou. A gente estava aprendendo aqui hoje, estava ensinando ali na aula de integração sobre o Espírito Santo. Jesus, com todo o seu poder, em Filipenses fala que ele se esvaziou de todo o seu poder. Um homem como eu e você, carne e osso. E a palavra fala que tudo que ele fez, todos os milagres, tudo que aconteceu, foi através da ação e do poder do Espírito Santo dentro dele. Ou seja, um homem que pisou nessa terra e dependeu totalmente de Deus. Jesus era um homem rico? Não, mas ele era um homem muito próspero. Nunca faltou nada para Jesus. Faltou? Não faltou. Então ele foi um homem que veio em terra, ele tinha todo o poder. Ele poderia falar, ele é o próprio Deus. Não, mas a palavra fala que ele se esvaziou, se colocou como eu e você, e nos ensina hoje, dependam do Senhor para todas as coisas. Dependam do Senhor. Ontem estava numa igreja ministrando e o tema era Espírito Santo, e a gente falou sobre receber o poder do Espírito Santo. E impressionante como todas as bênçãos, coisas que o Senhor coloca em nós, Ele sempre coloca um motivo por que Ele está fazendo isso. E nós aprendemos ali hoje, o poder do Espírito Santo foi dado a nós, colocado em nós com um objetivo, de sermos testemunhas do Deus Altíssimo em todos os lugares. A palavra fala lá em Jerusalém, né, em todos os lugares dessa terra. Então, o Evangelho é isso. Nós só vamos conseguir viver o que Deus tem e viver de forma correta, dependendo do Senhor. E é para todas as coisas. E qual é o ensinamento que Jesus nos dá? Jesus teve 3 anos de ministério. Todos estão comigo? Amém? E ele operou maravilhas, sinais, e existe uma situação quando Jesus retorna para ter um tempo com os discípulos. Quantos lembram disso? E ele deixa uma mensagem para esses homens. E eu vou parafrasear, é exatamente assim. Discípulos, meus irmãos, foi um tempo maravilhoso aqui nessa terra. A gente fez grandes coisas, maravilhas, sinais, curas. Eu revelei Deus como Pai para todos vocês. E a única coisa, estudem isso, é a única coisa que ele fala. E ele fala assim, mas deixa eu falar algo para vocês. Jamais façam algo sem depender do Espírito Santo. Não se movimentem, não iniciem o ministério de vocês sem depender do Espírito Santo. Foi a última notícia que Deus deixou. Jesus deixou essa última notícia. E pare para pensar, a última notícia sempre é a mais importante. Pega lá no Oscar, né? Você vai assistir o Oscar lá, sei lá, uns 70 prêmios quase que eles apresentam lá, tem toda sua importância. Mas no final, qual que é o prêmio? É de melhor ator. Não adianta, é de melhor ator. Sempre assim no final, você pega lá, Sérgio, o prêmio da FIFA. Eles começam a fazer homenagens, prêmio de fair play e todo aquele tipo de coisa. Mas todo mundo espera o final para saber quem é o melhor jogador do mundo. É o final.
E Jesus chegou no final e falou, a mensagem dele, falando para os discípulos: dependam de mim para fazer todas as coisas, dependam do Espírito Santo em vocês. Amém, gente? Então nós não podemos vir para a igreja e falar, meu Deus é tão maravilhoso, Ele é lindo, Ele é perfeito, mas eu controlo a minha vida. Porque daí sabe o que vai acontecer? É aquela coisa, é totalmente fora de ordem. Nós decidimos por nós mesmos, as consequências vêm, aí a gente faz o quê? Aí a gente começa a achar os culpados. Porque nunca nós somos o culpado. É ou não é? Nós nunca somos culpados das nossas situações. Aí muitas vezes a gente está discipulando, escutando, meu Deus, né? Mas eu já falei tanto tempo atrás sobre isso. É só deu tempo de acontecer, né? E isso é terrível, você começar a culpar as pessoas pelas suas decisões erradas. E eu não estou jogando um peso sobre ninguém aqui, jamais. Mas nós precisamos depender de Deus para todas as coisas. Porque o homem sem Deus, ele não é nada. Olha como é importante, nós estudamos. O Espírito Santo, ele se manifestou de algumas formas no Velho Testamento. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê, não seria, qual que é a palavra? Fugiu a palavra. Não seria suficiente a gente ver algumas aparições e algumas movimentações e ações do Espírito Santo. Lá a gente aprende que o Espírito Santo se manifestou através de símbolos, fogo, vento, aprendemos isso hoje. Só que é tão importante, por isso que nós aprendemos que João Batista falou: hoje vos batizo com água, mas virá após mim outro que eu não sou digno de desatar as sandálias, que vos batizará com o Espírito Santo. E depois nós começamos a aprender sobre por que o Espírito Santo, uma pessoa entrou dentro de nós. Porque sem o Espírito Santo nós só vamos errar, tomar decisões erradas. Porque nós, quando não dependemos de Deus para tomar as decisões, nós estamos pensando somente em nós, no que eu acho que é certo, no meu plano, no meu sonho. E Jesus veio para essa terra para ensinar completamente diferente de tudo isso. Eduardo, você não está sozinho, você faz parte de uma família celestial. Não existe mais o seu sonho, é o sonho de vocês, da família. O sentimento que está em mim tem que estar em você. Você não tem mais uma vida, você tem uma família. A sua família é da outra família. O meu sonho é o sonho da Tere. As aflições dela são as minhas aflições, porque Jesus ensinou, é a única forma que nós conseguimos amadurecer e crescer. Todo mundo que decide caminhar sozinho, uma hora vai cair. E infelizmente, muitas pessoas, por insistência, muitas pessoas já tentam te ajudar, talvez já tentaram te ajudar muitas vezes e você não quis. Cuidado, porque uma das formas de Deus nos amar é colocar pessoas para nos ajudar. Uma forma de amor de Deus é colocar pessoas próximas de nós para nos ajudar e para nos amar. É impossível tomar as próprias decisões e viver de uma forma singular, sozinha, tomando as próprias decisões. O nosso Deus é um Deus coletivo. Ele trabalha de forma coletiva. Vocês entendem isso, gente? Nós já aprendemos aqui, quando o Espírito Santo ministra nos nossos corações, e a palavra fala, sejam cheios do Espírito Santo, nós precisamos todos os dias buscar ser cheios. Por quê? Porque nós vamos ser um rio que vai fluir e tocar outras pessoas. Nada que Deus prometeu para nós e faz em nós é simplesmente para nós usufruir. Não, é para eu tocar pessoas. Se eu sou cheio do Espírito Santo é para quê? Eu estou tão cheio do Espírito Santo que eu vou transbordar na vida das pessoas. Tudo que Deus faz em você é para que você toque outras pessoas. Olha que forma egoísta que nós vivemos. Pensando somente em nós. Eu tomo minhas próprias decisões. E infelizmente muitas vezes nós não sabemos esperar o tempo do Senhor. Grandes homens de Deus experimentam grandes coisas quando entendem o Kairos. Não vivem mais no Cronos, mas vivem no Kairos de Deus. Deus, eu vou me movimentar mediante ao que o Senhor está ordenando. Senhor, o que vai me nortear é a Tua palavra. A palavra fala, buscai as coisas que são do alto. Senhor, eu vou caminhar dessa forma, buscando as coisas que são do alto, não as coisas dessa terra. Amém? Quantos estão comigo? Amém. Agora vamos
lembrar de algumas histórias de pessoas que não dependeram de Deus. Elas receberam algo da parte de Deus, receberam talvez até uma promessa, mas elas decidiram tomar suas próprias decisões. Há alguns muito conhecidos de todos nós. Uma coisa que nós temos que entender: quando os papéis se invertem, as consequências são terríveis. Deixa eu falar algo para vocês. Deus não tem funcionário, Ele tem filho. Repitam comigo: Deus não tem funcionário, Ele tem filho. Nós somos filhos de Deus, nós não somos funcionários de Deus. Se nós lembrarmos e olharmos para o filho pródigo, fica muito claro ali sobre graça de Deus. Nós vamos ler isso aqui, vamos ler esse texto agora. Nós temos que voltar a ser filhos. Tá, Eduardo, eu entreguei o controle da minha vida nas mãos de Deus, mas infelizmente com o tempo eu peguei de novo nas minhas mãos. Como é que eu faço? Como é que eu entrego novamente o controle nas mãos de Deus e deixo Deus ser Deus na minha vida? De uma forma, a nossa mentalidade de funcionário e servo do Senhor, primeiramente precisa voltar a entender que somos filhos de Deus. Porque é muito preocupante, nós falamos aqui domingo passado, uma das coisas que mata espiritualmente alguém é o ativismo. Fazer. Somos servos do Senhor. E a gente vai ver muito isso no Velho Testamento. Não sou nada contra isso. Mas antes, nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Amém? Uma consequência terrível que aconteceu. Você pode só anotar, lá em Gênesis 16, do versículo 1 ao 4. Se o Gui quiser colocar aqui, pode colocar, Gui, para o pessoal ir anotando. A gente vai ver a historinha ali de Abraão. Quem lembra lá da história de Abraão? O que aconteceu? Abraão e Sara. Eles decidiram que Abraão ia ter uma relação com a escrava, para ter um filho. Abraão tinha uma promessa. Quantos lembram disso? Que teria um filho. Mas sabe que infelizmente, não é que aí volta aquele pensamento, né? Esse Deus que a gente serve, ele demora demais mesmo, né? Não tem jeito. Vamos dar um jeitinho nessa situação aqui? Eu não vou esperar. Ele prometeu, mas eu não sei quando que ele vai cumprir. Eu até acredito que ele vai cumprir, mas tem que ser agora. É tão atual isso, né? Você começa a pensar, a gente lê e vê a real situação. Ele tinha uma promessa. E eles decidiram. E o que aconteceu? É um dos piores problemas e consequências terríveis. Eles tiveram um filho chamado Ismael, que se você for estudar a história da igreja e a história dos povos e a história em si, a gente vai lembrar que ele é o pai lá do mundo árabe. E todos os BO que você possa imaginar de política, entre guerra entre países, está lá nesse lugar, gente. Estude isso. Eu tive um tempo conversando com meu pai, eu e o Brian, e ele começou a falar a origem dos países, dos continentes, e eu falei assim, meu Deus, tudo teve início em desobediência e pecado. Tudo teve início em desobediência e pecado, tudo que você vê de terrível nesse mundo. Porque Deus criou perfeito todas as coisas, mas a desobediência, irmão, do homem, gera coisas terríveis. E foi isso que aconteceu. Estude depois isso e você vai ver. Ele não suportou, ele não conseguia esperar a promessa de Deus. E infelizmente aconteceu isso. Nós lemos muitas vezes o texto e passamos batido. E a gente só lê a parte boa. Mas a gente não lê muitas vezes situações como essa. Alguém que não conseguiu esperar Deus fazer. Ou seja, ele falou, Deus, eu entrego o controle nas suas mãos. Eu creio que tinha uma promessa, mas agora eu tomo de novo. Porque eu não aguento esperar. E já parou a pensar com ele e Sara decidindo. Não, você vai dormir com a sua escrava. Com a nossa escrava. E vai ter um filho. Então isso é terrível. É o primeiro ponto, a primeira história que nós vemos de uma consequência terrível. Segundo aqui, que até anotei, os fariseus, eu amo esse texto, Gui, coloca para nós lá. Mateus, capítulo 12, versículo 38. A gente vai ver que os fariseus, eles falaram algo para Jesus, é incrível. Eles falaram assim, Jesus, opera um milagre aí. E o que Jesus fala? Não. Não. Vê lá. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, quiseres ver da tua parte algum sinal? E na sequência a gente vê que Jesus falou, não, o que vocês pensam que são? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas?
Eu sei quando eu tenho que operar um milagre. Eu sei por que eu opero um milagre. Eu faço tudo aquilo que eu vejo o Pai fazer. Vocês não têm que me ensinar a ser Deus. Será que a gente não tem, muitas vezes, essa reação? Não tentamos ensinar Deus a ser Deus? Ei, Senhor, olha a situação aqui da minha vida. Terceiro namoro que termina. Você não vai fazer alguma coisa não? Olha só, Senhor, segundo emprego que eu saí. Você não vai fazer alguma coisa não? Faz um milagre aí. Nós, como filhos de Deus, podemos pedir um milagre, mas só Ele sabe se vai fazer ou não. Não me pergunte por quê. Isso aí a gente vai saber talvez um dia quando eu estiver lá na glória com Ele. Mas é assim que funciona. Deus é Deus. E nós não podemos ter essa característica também, de querer ensinar Deus a ser Deus. Ele sabe como fazer as coisas, Ele sabe aonde Ele tem que operar, Ele sabe, Ele tem muita responsabilidade com a sua glória. Deus tem muita responsabilidade com a sua glória. Quantos estão comigo? Não é assim que as coisas funcionam. A gente não tem que ficar ensinando Deus a ser Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. E infelizmente essa é uma característica muitas vezes de nós dentro da igreja. Não, eu tenho fé em Deus, que Ele é um Deus soberano, mas eu tomo as minhas decisões. E pior, ainda pede para... Não, eu vou ensinar a Deus como você tem que fazer as coisas. Isso é terrível, é terrível. Outra situação que é cabulosa essa, na verdade, essa é a palavra. A gente vai ver em Marcos capítulo 4, a situação no barco, Jesus e os discípulos. Pare para pensar, gente do céu. Os discípulos no barco e tem uma tempestade. Não, eu acredito assim, eu não sei o que passou na mente deles. Pare para pensar, vamos pensar nós. E temos a plena convicção, Jesus está aqui. Que mal pode acontecer conosco? Jesus está aqui. E eles, qual foi a forma que eles acordam Jesus? Vamos, gente, me ajudem a pregar. Desesperados. Acorda, você não se preocupa. Você não tem preocupação, a gente vai morrer. Foi isso que eles falaram para Jesus. Ele deve pensar assim, porque ele vai dar uma dura nos caras. A gente vai ler ali que ele vai dar uma dura nos caras. Ai, vocês são tão bobinhos, ingênuos. Como que as águas que são a minha criação vai fazer algo contra mim? Como que a tempestade, a chuva, o mar vai afundar o barco que eu estou? Eu os criei. Eles são meu próprio reflexo. Vocês não estão entendendo nada ainda do evangelho. Vocês nem sabem quem eu sou. Comece a conjecturar, a gente lê de forma simples. Como? Isso é uma falta de pensamento. Eles desesperados. O Criador de todas as coisas no barco com eles. E a palavra nos ensina que Ele é o Deus que acalma os ventos, as tempestades. E depois Ele vai dar uma dura nos caras ainda. Homens de pouca fé. Por isso que no início eu falei, nós temos que ser homens de grande fé. O que mostra um homem que tem muita fé? Quando você olha para alguém e fala assim, essa pessoa tem muita fé. Quando ela ora 7 horas por dia? Não. Quando ela jejua 40 dias, muitas vezes é importante. Mas não se trata de coisas que nós fazemos para provar para alguém que nós somos espiritual, que nós temos fé. Não. Homens e mulheres de Deus que têm fé são aqueles que se submetem ao seu governo, à sua vontade, e falam, Deus, eu estou no controle. Você está no controle da minha vida. Pai, eu não consigo decidir nada disso aqui. Me ajuda. Você é o meu dono. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Jesus aceita, você tem uma vida com Cristo. Você tem que entender uma coisa. Você é o problema dele agora. Escuta isso. Você sabe, nós vivemos uma forma de resolver nossos problemas e tudo que a gente faz errado. Ei, Ele é o teu dono. Ele vai cuidar de você. Ele te ama totalmente errado, com esses pensamentos errados. Ele nos ama. Ele me ama, eu tenho essa plena convicção, mesmo da forma que eu sou, do jeito muitas vezes errado que eu sou. Mas eu tenho a plena convicção que Ele me ama. E Ele cuida de mim, cuida da minha família, cuida dos meus. E nós temos que ter essa consciência. Porque senão nós vamos viver como o mundo vive. E Paulo já nos orientou e exortou, não vivam com a forma desse mundo. Esse mundo toma as próprias decisões. Esse mundo tem o controle da vida em suas mãos. E no meu governo não é assim que os meus filhos vivem.
No meu governo, os filhos vivem dependendo de mim. E eu sou tão bom que eu estou colocando a própria pessoa do Espírito Santo dentro de vocês, porque eu sei que vocês não vão conseguir, mas através do Espírito Santo de Deus vocês vão conseguir ter uma vida plena. Vocês vão gerar frutos. É dessa forma que vocês vão manifestar o reino de Deus por toda a terra. Glória a Deus, glória a Deus. Existe uma palavra que precisa estar em nossos corações, já estou quase encerrando, que é uma palavra bem conhecida de Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo de 1 a 8, eu vou ler. Eclesiastes 3, versículo de 1 a 8. Sabe, mas nós queremos que tudo aconteça no nosso tempo e do nosso jeito. Queremos ensinar a Deus a fazer as coisas. Isso é um erro muito grande. A palavra diz assim: tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Meu Deus, isso aqui é muito forte, gente. Deixa eu falar algo para vocês. Tem tempo para todas as coisas. E nós muitas vezes não entendemos isso. A gente vive só rindo, só festa, só bagunça. Só isso. E falta temor. A gente tem que estar tão sensível em Deus que vai ter momento de rir, mas vai ter momento de se calar. Ei, a coisa está séria. Vamos ter mais temor a Deus. Isso é sério, gente. Para nós que ministramos muitas vezes, há tempo que tem que ser muito duro com a igreja, mas tem tempo de edificar, tem tempo de amar, trazer uma palavra de amor. A igreja precisa disso, mas tem vezes que a gente não pode trazer só uma palavra ali de amor, a gente tem que ser muito firme e duro, porque nós temos responsabilidades com o que nós carregamos. Já parou para pensar nisso? Há tempo de todas as coisas. E qual que é a forma que nós vivemos às vezes? Tudo em desordem. Nós que fazemos o nosso próprio tempo. Eu sei quando eu tenho que rir, eu sei quando eu tenho que chorar, eu faço da minha forma, é assim que funciona. Não. Tem que ser no tempo de Deus. Tem que ser Deus agindo em nós. A gente tem que estar tão sensível ao Espírito. Sabe, irmãos, uma pessoa que é madura na fé, ela vai talvez chegar num ambiente e falar: ei, não é momento de rir hoje. Talvez não é momento de fazer tais coisas. Vamos pegar ali a Bíblia, vamos orar. Hoje não é tempo de ter comunhão. Não é tempo de se divertir com alguma coisa. É tempo de nós pegar a Bíblia e orar. Uma pessoa sensível no Espírito entende isso. E recebe isso da parte de Deus. E olha como falta maturidade para nós. A gente se movimenta de forma assim automática. Temos horários para fazer todas as coisas. Mas tem tempo que vai chegar uma pessoa na tua casa: não, hoje não é o dia de comer uma pizza. Não, vamos levantar um altar de adoração aqui, vamos orar. Não tem nada mais importante do que isso. Vamos adorar o Senhor. Vocês entendem isso? Olha como é profundo isso. E os grandes homens de Deus são assim, sensíveis ao Espírito e se movimentam debaixo daquilo que Deus está querendo fazer. É assim que funciona. É assim que funciona. E eu creio que nós seremos esses homens e mulheres de Deus, que dependem de Deus para todas as coisas. Para todas as coisas, e entendem o tempo de Deus. Pode se colocar de pé. Já estou quase encerrando aqui. Nós queremos muitas vezes que aconteça as coisas no nosso tempo. Nós queremos muitas vezes que as coisas aconteçam no nosso tempo. E muitas vezes nós queremos ajudar a Deus a ser Deus. E isso é um erro. Isso é um erro muito grave. E eu até coloquei aqui 5 pontos. Vocês que estão anotando aí, vocês podem até permanecer sentados e anotar, mas o restante pode ficar de pé. Falar rapidamente aqui. Por que nós agimos dessa forma? Nós queremos ajudar a Deus a ser Deus muitas vezes. Primeiro ponto, precipitação. Essa é uma característica. Fazer fora de hora, pessoas precipitadas em fazer as coisas.
Eu estou falando das coisas mais banais e das coisas mais importantes. Tomar uma decisão, de repente, de um curso que vai fazer, tomar as decisões do dia a dia. Pessoas precipitadas. Eu vejo, sim, muitas vezes uma geração precipitada nas coisas. Infelizmente, essa pessoa vai ter que saber lidar com as consequências. Por que agimos dessa forma? Tentar ter todas as respostas. Queremos virar Deus. Deixa eu falar algo para vocês. Nós vamos passar dessa terra e nós não vamos ter todas as respostas. Não adianta. Você fica preso. Mas ainda não tenho essas respostas, e chega para o teu pastor, e chega para o teu líder, eu ainda não entendi. Deixa eu falar algo para você, viva algo em Deus, viva coisas que Deus está querendo fazer. Talvez ainda você está aí ralando, tentando receber uma resposta de Deus que Ele nem quer te dar agora, e talvez nem vai dar. Aí chega às vezes a pessoa assim, meu Deus do céu, mas por que eu terminei meu relacionamento? Cara, porque você terminou, velho. Acabou, é isso aí, terminou, acabou, porque tinha que acabar, acabou, vamos embora, vamos viver. A gente fica preso a essas coisas. Terceiro ponto, por achar que Deus precisa de uma forcinha. É por isso. Quem já viu isso? Alguém já viveu isso? Eu já vivi isso. Querer dar uma força para Deus, achar que Ele não é tão poderoso o suficiente para cuidar de nós. Sabe? Meu Deus, gente, vamos parar para pensar nisso. Comece a refletir nisso. Quarto ponto. Falta de fé. A gente já falou bastante sobre fé aqui hoje. Achamos que Deus faz tudo nos outros e nunca em nós. Isso demonstra uma falta de fé. Você começa a conversar com uma pessoa, Jonas. Não, porque você viu, fulano de tal, estava vivendo isso e agora ele está vivendo tudo isso. Olha como as coisas estão acontecendo na vida dele. Cara, e a tua? E a tua? Se Jesus morreu por ele e por você, Deus tem planos para ele e tem planos para você. Aí o que a gente faz? Começa a olhar para a vida do outro, invejar o que ele tem, e eu não me comporto como ele se comporta. Ele tem buscado ser um filho maduro, e eu sou um filho imaturo, mas eu invejo o que o filho maduro tem. Isso é algo que acontece nos dias de hoje, e na igreja, e eu creio que isso precisa ser mudado imediatamente. Mudado, você precisa viver tudo aquilo que Deus tem para você. Quinto ponto, bem importante também. Achamos que é por mérito e por esforço. Achamos que é por mérito e por esforço. O que aconteceu? Quem lembra lá a situação, para encerrar aqui, do filho pródigo? Toda aquela situação gerou, o pai teve um problema com o filho mais velho, isso é tanto amor, é tanta graça de Deus. Chega lá o filho, a gente sabe, ele gastou quase metade do dinheiro com prostitutas, chegou fedendo porque ele cuidava de porcos. E isso é Deus para conosco. Isso é a própria ilustração da graça de Deus. Fala, não, está tudo certo, eu te perdoo. E digo mais, vamos festejar. Nós vamos festejar hoje. E o outro filho lá fica endemoniado, maluco. Você está maluco? Olha o que você está fazendo. É ou não é? Cara, essa história é muito incrível. Mas Deus age dessa forma. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Entender isso de uma vez por todas. Deus é nosso Pai e nós somos filhos dele. Aquele pai perdoou porque está perdoando, é filho dele. Ele perdoa, e ainda mais, eu estou alegre que você está comigo de novo, no lugar que você não deveria ter saído, vamos festejar. E outro filho que ainda não entendeu o amor de Deus, ele não tinha entendido. Se ele tivesse entendido, ele tinha lidado com aquela situação totalmente diferente. Eu e você hoje precisamos voltar a ter e ter plena convicção que somos filhos. Uma mentalidade de filhos de Deus. Quantos estão comigo? Vá pensando em tudo isso que eu estou falando para vocês. Voltar a ter uma mentalidade de filho. Tirar a mentalidade de servo e voltar a ter a mentalidade de filho. Não somos funcionários, somos filhos. A nossa vida, tudo que nós vamos viver não vai ser por mérito. Não tem, a gente não vai fazer 1000 coisas para Deus e Ele vai nos amar mais, nunca, não existe isso. Ele inaugurou o céu com um ladrão, meus amigos. Se arrependa hoje dos seus maus caminhos, e você estará ainda essa noite com Ele.
recebendo um toque especial, indo mais fundo em Deus, o conhecendo muito mais. A palavra que norteia o Evangelho é arrependimento. Outra coisa que precisa mudar, receber gratuitamente o perdão e a aceitação, a graça de Deus, que é exatamente o que o Pai fez com o Filho. Glória a Deus por isso. Outra situação, para voltarmos a ser filho, precisamos receber a herança. Para voltarmos a ser filhos, precisamos receber a herança. O pai, além de perdoar, colocou um anel, uma sandália e trocou as roupas. Aleluia! Então a gente tem que ter a mentalidade que somos filhos de Deus. Não é por mérito, não tem nada que eu faça que vai fazer Deus me aceitar, me perdoar mais. Não! Porque se eu penso dessa forma, eu estou anulando o que aconteceu na cruz. E a cruz, a obra da cruz é totalmente insuficiente para nós. Então nós temos que ter hoje a mentalidade, eu sou filho de Deus. Pai, me perdoa, eu quero estar contigo, comande a minha vida, me ensine como eu devo fazer as coisas. Espírito Santo, me guie em todas as coisas. Eu te dou novamente o controle da minha vida em suas mãos. Eu estou entendendo que eu sou filho, eu não tenho mais a mentalidade de servo. Eu não sou um escravo de Deus. Não somos. Deixa eu dar um exemplo para que vocês entendam bem. A minha esposa está aqui e não me deixa mentir. Eu tenho dentro do meu carro uma chave da casa do meu pai. Deixa eu repetir de novo. Dentro do meu carro eu tenho uma chave da casa do meu pai, onde tem o alarme, tem o controle do portão. Quando meu pai viaja, ele fala, filho, a chave do carro está aqui, o documento do carro está aqui. Aí o que eu faço em período que ele está em viagem? Eu vou na casa dele, eu abro os armários, como o bombom que está lá. Eu abro o armário, pego lá um palmito, um pepino, abro a geladeira, vejo se tem alguma coisa gostosa. Sabe por quê? Porque é meu pai. É porque é meu pai. Simples assim. Que independente de como eu estou da minha vida, Ele é o Pai que me ama. Eu tenho acesso natural. É natural eu viver dessa forma, porque a minha mentalidade, eu tenho a certeza que Ele é meu Pai, e é por isso que eu tomo essa atitude. E nós, como filhos de Deus, muitas vezes, nós queremos ser um funcionário. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Se tem algum funcionário contratado do meu pai, que foi lá para cortar grama, e se ele entra, come bombom, abre a geladeira, pega palmito, o que meu pai faz? Nunca mais contrata essa pessoa. Por quê? Porque ele estava lá fazendo um serviço. Ele jamais vai me mandar embora porque eu sou filho. E nós precisamos ter esse entendimento. Dentro da igreja ainda nós estamos vindo se reunir, adorar um Deus de uma forma errada. Adorando um Deus que a gente tem muitas vezes medo, receio. E acha que eu tenho que fazer um monte de coisa para Ele nos aceitar. Não, meus amigos. Ele já te aceitou. Ele te perdoa. Ele te aceita como você está. Isso é graça de Deus, a gente prega de graça de Deus, aqui é a graça dele. O Deus que olhava para a mulher que ninguém queria olhar, prostituta, ladrão. É assim. Então entendam, nós somos filhos de Deus e isso jamais vai mudar. Não tem volta. Ele nos aceitou e jamais vai nos rejeitar. Nós já aprendemos isso aqui. Ele nos adotou. Nós temos plena convicção disso. Jamais seremos rejeitados. Amém, gente? Vamos orar? Amém. Pai, nós te louvamos por essa palavra, nós te louvamos pelas Escrituras, te louvamos porque temos plena convicção que somos filhos de Deus. Pai, nos perdoe, porque muitas vezes nós estamos tentando te ensinar como fazer as coisas, como cuidar de nós. Pai, nós queremos muitas vezes te ensinar como ser Deus, Pai, nos perdoe por isso. Nos perdoe por isso, Pai, nos perdoe por isso. Nós nos arrependemos como família, nós nos arrependemos como igreja. Pai, nós queremos deixar você ser você na plenitude. Pai, eu estou falando você com muito respeito, que Deus possa ser Deus na vida de cada um aqui. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos entregar o controle das nossas vidas de uma vez por todas em suas mãos. Pai, se no meio do caminho, involuntariamente,
a gente começou a ter atitudes e ações que mostram isso. Não temos mais a fé que nós tínhamos, nós não acreditamos que as coisas acontecem no tempo de Deus. Nos perdoe, Pai, e que Seu Espírito Santo fale conosco, alinhe o que precisa ser alinhado em nós. Pai, nós queremos declarar que nós vivemos por fé. Nós queremos viver o sobrenatural de Deus, Pai. Nós queremos depender em todas as coisas, Pai. Pai, nos perdoe que por várias vezes não confiar que o Senhor cuida de nós, mesmo com tantas verdades nas Escrituras, ainda nós duvidamos. Nossas ações, nossas atitudes mostram que nós duvidamos. Deus, nos perdoe. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado pela provisão. Obrigado porque, Pai, nós sabemos que muitos nãos que nós vamos escutar nesses dias da parte de Deus é um sim para o futuro, é um cuidado de Deus. Obrigado que o Senhor é um Pai que nos ama e nós sabemos que muitas vezes seremos corrigidos. Essa é uma noite de correção, mas também de transformação de mente. Nós precisamos entender que somos filhos legítimos de Deus. Independente dos nossos erros e falhas, Ele sempre estará de braços abertos para nos receber, como foi com o filho pródigo. Não importa o cheiro que nós estamos, não importa a forma que nós voltamos até Deus, não importa o que nós fizemos com a nossa vida, mas se nós temos a consciência que Deus é nosso Pai, nós nos arrependemos. Meu Deus, ali sim nós experimentaremos tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Somente uma mente de filho, somente se nós tivermos uma mentalidade de filho, entenderemos e receberemos a nossa herança. Essa é uma noite que o Senhor vem colocar sandálias, anel e uma roupa nova aqui em você. Receba isso no Espírito. Receba isso no Espírito, mas o mais importante é que Deus já está falando com você. Que eu e você venhamos depender de Deus para todas as coisas. Que nós venhamos deixar Deus agir. E que nós não venhamos ter consequências terríveis. Nós sabemos que se permanecermos firmes, acreditando na promessa, acreditando no que o Senhor prometeu, obedecendo até o último minuto, o nome do Senhor será exaltado. Chega um tempo que homens e mulheres de Deus se levantam, não deixando de fazer coisas ilícitas, erradas. Isso é muito natural para quem está caminhando com Jesus, mas é o tempo de pessoas, homens e mulheres maduros, deixar talvez coisas lícitas por um propósito celestial. Receba isso no Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Pai, nós queremos declarar que nós te amamos. Nós queremos declarar, Pai, que não existe outro Deus além de Ti. Nosso coração está em Ti, Pai. Ministre nossos corações, Pai. Transforme a nossa mente e toque a nossa alma, Pai. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Amém. Seus braços de amor, nunca me abandonou. Seu amor me alcançou também.
e eu corro para ti. Tu és meu Pai, Abba Pai, e eu corro para ti. Aleluia. Permaneça de olhos fechados ou feche seus olhos. Pai, nós te louvamos por essa noite. Obrigado porque sempre que se reunimos o Senhor nos visita e está conosco. Obrigado, Pai, porque eu tenho plena convicção e a certeza que o Senhor tocou cada vida que está aqui. Obrigado porque o Senhor tem transformado a nossa vida. Muito obrigado por isso, Deus. Esse é o nosso desejo, ser transformado dia após dia, Pai, para viver uma vida, um relacionamento, uma paixão eterna. O Evangelho é isso, o homem e Deus se relacionando até a eternidade. Obrigado por isso, Deus. Obrigado pela vida de cada um. Obrigado pela vida de cada um, pela família de cada um aqui representado. Nos dê, Pai, dê uma semana extraordinária. Nós queremos meditar nessa palavra. Continue durante essa semana nos ensinando cada vez mais do seu amor. Pai, de que forma devemos viver. Que essas verdades estejam cravadas em nossos corações. De alguma forma nós estendemos essa oração para cada família, cada pessoa que não esteve aqui hoje. Espírito Santo, toque-as de alguma forma, ministre os corações, cuida de cada família aqui dessa casa, Deus. Obrigado pela noite que nós vamos ter, obrigado já pela semana que nós vamos ter. E o desejo do nosso coração é, Pai, estar no centro da sua vontade. Receba a nossa adoração, Pai, receba o nosso louvor essa noite, em nome de Jesus. Amém, gente, amém. Deus abençoe cada um que está aqui. Se você tem algo específico, precisa de uma oração, nos procure, a liderança vai orar com você. Dê um abraço a quem está do seu lado, fala que ele é especial, fala que ele é lindo, amém? Deus abençoe, gente.